Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade, então, ao conjunto de vídeos sobre a teoria dos sistemas funcionais de Luria, nesse vídeo eu quero me aprofundar agora na ideia de sistemas funcionais, trazendo aqui algumas reflexões que são fundamentais para o entendimento da teoria na sequência de vídeos. Eu proponho que aqueles que não são iniciados na teoria histórico-cultural de Vygotsky, que assistam os vídeos anteriores para que possam compreender os fundamentos da teoria dos sistemas funcionais de Luria. Conforme apresentado, Luria fazia parte de um grupo de pesquisadores russos que produziram uma teoria chamada teoria histórico-cultural ou teoria sócio-histórica. Nessa teoria, o ser humano é entendido como uma amálgama de vários planos de desenvolvimento. O plano filogenético, que é o plano de desenvolvimento da espécie, o plano ontogenético, que se refere ao seu desenvolvimento biológico, o plano sociogenético, que é o plano das suas relações sociais, e o plano microgenético, que se refere ao próprio ser, na sua identidade, na sua individualidade, na sua personalidade. Vygotsky propõe uma relação dialética entre o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento social. Através dessa relação dos seres humanos com outros seres humanos, as estruturas que o caracterizam, que são as funções psicológicas superiores, cuja natureza é social, né? Elas são produzidas. Então, não há um ser humano a priori. Um ser humano se caracteriza pela presença de funções psicológicas superiores, cuja origem é necessariamente cultural. Podemos exemplificar a linguagem, a memória mediada, a emoção, dentre várias outras funções que têm origem na história e na cultura. Então, passemos então à ideia dos sistemas funcionais. Bom, gente, conforme já foi apresentado, a ideia de Luria foi produzir uma síntese dialética entre duas correntes que existiam na época, que era a corrente localizacionista das funções mentais e a corrente que nós vamos chamar aqui de unitarista das funções mentais. A primeira corrente defende que é possível você encontrar regiões muito específicas e estritas no cérebro que controlam determinadas funções mentais, inclusive as funções complexas como a linguagem, as emoções, por exemplo, e o sistema de memórias. Tá? Essas regiões, elas funcionariam de forma estrita, específica, quando solicitada. No entanto, a função antilocalizacionista, que aqui estamos chamando de unitarista, entendia que o cérebro funciona no seu conjunto, como um campo agregado. Ok? É dito também que o cérebro funciona de forma holística, ou seja, ele funciona como um todo.
O que o Luria propôs foi a junção dialética, a integração entre essas duas vertentes, essas duas correntes, e produzindo, então, as ideias de sistemas funcionais. Então, para ele, a função mental é um sistema sempre complexo, também hierárquico e que obedece em determinadas leis. Esse sistema será apresentado no decorrer dos nossos vídeos, ok? Bom, Luria propõe uma revisão de conceitos. Essa revisão de conceitos já foi apresentado e discutido anteriormente, mas eu trago aqui, né? Os principais conceitos que ele revisa é a ideia de função mental, o que é uma função mental. Como já disse para ele, a função mental é um sistema complexo, é um sistema hierárquico, organizado hierarquicamente, e que obedecem a determinadas leis, que são as leis histórico-sociais, sócio-históricas, e não somente leis biológicas. Tá? Além disso, ele faz uma revisão sobre localização das funções mentais. Obviamente que isso já está bem claro, né? A localização, ele propõe a ideia de uma localização dinâmica das funções mentais, portanto, elas não são fixas nos sujeitos. Por que elas não são fixas? Porque o cérebro ele tem uma propriedade que ele identificou muito bem, que é a propriedade chamada neuroplasticidade. Então, o cérebro ele reage à atividade do ser humano, do sujeito no mundo, né? Atividade instrumental, atividade intelectual, né? E ele se reorganiza sempre, ele está em constante reorganização. Portanto, já fica claro, então, que não é possível localizar em regiões estreitas ou estritas do cérebro, melhor dizendo, certas funções mentais. Né? Um dos motivos é de que as funções são funções complexas, porque elas são derivadas da cultura, derivadas das relações sociais. E aí ele também traz um questionamento sobre a ideia da perda da função, do sintoma, né? Então, para ele, o que se percebe diante de um sujeito que apresenta ou que é notado uma certa disfunção no funcionamento mental, essa disfunção ela pode estar localizada numa determinada região, mas ela vai influenciar o funcionamento de todo um sistema, porque todo o sistema ele está interligado. Ele até propõe uma ideia de que o funcionamento mental ele pode ser comparado a uma orquestra. Ora funciona, ora todos os instrumentos estão em ação, ora um conjunto de instrumentos e ora a combinação de instrumentos muito variados, como os de sopro, com os de corda, né, os vários de corda. Alguns momentos você vai ter silêncio e há um regente, há aquele que coordena a execução de tudo. Né? Então, Luria vai propor, então, a ideia das 3 unidades funcionais, né? Uma primeira unidade localizada no tronco encefálico, né? Uma segunda unidade onde você tem, basicamente, as memórias, principalmente memórias visuais e as perceptivas, né? E aí você tem a terceira unidade, que é do controle da execução, que está localizada no lobo frontal e que a gente vai que vamos nos aprofundar mais na discussão sobre cada uma delas, ok? Bom, gente, então, afinal, o que Luria propõe com a teoria dos sistemas funcionais, né? Então, conforme já foi dito, ele propõe uma análise do conjunto e da totalidade, né? A qual ele chamou de análise sindrômica. Né? Então, é preciso acompanhar e entender a perda, qualificar a perda
e analisar o sintoma ou essa perda numa perspectiva mais de totalidade do sistema funcional, considerando o conjunto do sistema em um sistema hierárquico, né? Formado por 3 unidades, cada uma delas com uma função mais específica, ok? Lembrando aqui, então, são 3 unidades que formam um sistema funcional, né? A primeira unidade seria aquela unidade que mantém o tônus cortical. É preciso ter um tônus para que se execute uma determinada função. É preciso que o cérebro esteja semi-preparado, isso é o tônus, né? Semi-preparado para fazer os disparos em determinados locais, né? Para que o córtex esteja trabalhe de uma forma apropriada, né? Lembrando que o córtex é a casca que envolve a casca que está mais na superfície do cérebro, né? Com 6 camadas de células, né? Principalmente o neocórtex, né? O arquicórtex tem 3, né? De 3 a 4 camadas, né? O isocórtex, o mesocórtex tem mais de 4 camadas, mas não tem 6, né? E aí o neocórtex, que é o córtex mais novo e o mais novo do ponto de vista filogenético, esse é aquele mais que tem as funções mais complexas, né? Então, para que o ser humano funcione, é preciso que tenha esse tônus cortical. Quem controla esse tônus cortical é a terceira unidade do lobo frontal, juntamente com a primeira unidade, que é localizada no tronco cefálico. Então, o tronco cefálico seria aquele responsável por manter um tônus cortical para que o cérebro funcione, onde a gente tenha uma atenção para o que está acontecendo no meio ambiente, né? Assim a gente tem os processos chamados cognitivos, de conhecimento do nosso redor, né? E a segunda unidade, localizada nas regiões parietais ou parietal e occipital, é onde nós temos as memórias, né? As memórias na região parietal, nós temos as memórias de percepção, né? Audição, principalmente na região temporal, localizada na região temporal. Nós temos nós temos a percepção visual, que localiza, então, na região occipital, né? Os cheiros que se localizam na região parietal, né? Enfim, a percepção basicamente se localiza na região dos parietais, ok? Então, assim, essas regiões funcionam em concerto, essas 3 unidades, então é preciso ter um tônus para que tudo aconteça, né? Então, essa ideia, então, do sistema funcional é uma ideia, então, que vem substituir a ideia localizacionista e unitarista da época, tá? Gente, cabe lembrar que a ideia de sistema funcional não é uma ideia do Luria e nem do Vygotsky, né? Eles já suspeitavam disso, né? Dos sistemas, de que o cérebro, as funções psicológicas ditas superiores, que eles chamam de superiores, né? Que são de origem cultural, conforme já foi dito, elas são funções complexas, elas não podem ser localizadas numa única região cerebral, né? O que eles vão construir a partir disso, e o Luria vai construir a partir disso, né? A partir dos fundamentos de Vygotsky, é de que há 3 unidades funcionais, né? Essa ideia, então, de sistema funcional, como eu disse, então, não é uma ideia de Luria nem do Vygotsky, né? Ela é uma ideia do Pietro, né? Do Pietri Anokhin, né? O Anokhin entende que um sistema funcional ele não se distingue somente pela complexidade da sua estrutura, mas também pela sua dinâmica, pela sua mobilidade, pela mobilidade de suas partes constituintes. Então, a ideia de que
o sistema funcional ele é formado por partes fixas, né, é substituída pela ideia de que essas partes são móveis, né? Portanto, de novo, essa ideia da dinamicidade do funcionamento cerebral, ok? Então, assim, dessa forma, a gente constrói, então, vai construindo então a ideia desse conceito, né, de sistema funcional, né? Sistema funcional. Uma das coisas bastante interessantes que o Luria levanta, gente, é a ideia de que uma determinada tarefa que a gente executa, uma tarefa, uma atividade que a gente executa, uma atividade, seja ela do ponto de vista físico ou mental, né, ela pode ser desempenhada por diversos mecanismos cerebrais, né? E levam esses diversos, é como se fossem diversos caminhos. Nós temos diversos caminhos para resolver um determinado problema, uma determinada forma de manipulação de objetos. Cada um produz caminhos bastante variados, inclusive caminhos bastante variados no próprio cérebro, né, para lidar com essa atividade objetal que eu estou dizendo aqui, manipulatória, né? E o resultado ele é igual ou muito semelhante para todos, mas os caminhos são diferentes. Então o cérebro funciona assim, nós produzimos, como ele é muito dinâmico, né, tem essa mobilidade, nós produzimos caminhos bastante diferentes nos circuitos neurais para resolver determinadas situações, sempre obedecendo então essa hierarquia então das unidades e dentro de cada, eu não disse isso anteriormente, né? Mas nós temos áreas dentro das unidades, principalmente da segunda e da terceira. Aliás, da primeira não temos, né, as áreas, mas na segunda unidade, né, occipital e parietal, e na terceira unidade, que é frontal, nós temos as áreas que vão se comunicar, né? Nós temos a área primária, a área secundária e a área terciária, tanto na segunda unidade quanto na terceira unidade. No tronco encefálico, nós não temos essa divisão em áreas, ok? Bom, uma outra coisa é que um sistema funcional ele tem uma composição complexa, conforme disse a vocês, né? E que inclui uma série de impulsos ajustadores, né? E efetuadores da atividade, né? Então, constantemente há ajustes nos processos de efetuação da atividade ou da execução da atividade, né? Ou seja, mesmo que a gente tenha uma série de repetições nela, há uma certa variação, porque há um certo ajuste ao ambiente ou às condições físicas naquele momento em que o sujeito executa certa função. Então, há uma certa modificação. E quando se trata de um sujeito e outro, a gente pode ter, conforme dito anteriormente, caminhos diferentes para executar chegar aos mesmos objetivos. Bom, gente, e aí a gente vai finalizando, então, a ideia dos sistemas funcionais no entendimento de que, para Luria, os sistemas funcionais, conforme já foi dito, formam um sistema complexo que funciona como uma orquestra, né, tendo a primeira unidade a função de manter o tônus do córtex como um todo. A primeira unidade, ela se comunica com a terceira unidade, que é a terceira das funções executivas, das funções de regulação e acompanhamento da atividade, e a segunda unidade é a unidade formada pelas regiões temporais, parietais e occipitais, onde se encontra uma parte das memórias que vão interagir, né, de modo a formar complexos, né, gnósicos, né, de
de entendimento sobre o mundo, né? De compreensão da realidade, ok? Sendo que a terceira unidade, então, seria a unidade propriamente dita da consciência da atividade, do controle, da regulação e da manutenção da atividade. Então, sobre isso nós vamos, no nosso próximo encontro, a gente vai, nós vamos nos aprofundar no funcionamento dessas várias unidades e na relação que ocorre entre elas, ok?